Na semana passada, aqui no Diálogo Plural, nós começamos a falar sobre a questão dos movimentos sociais. E, para isso, a gente começou uma conversa com o professor Gilmar Santana, que é do Departamento de Sociologia da UFRN, pós-doutor em Sociologia pela Universidade de Cambridge, e com o Felipe Tavares, que é historiador e coordenador de Educação e Formação Sindical do Sinteste-RN. A eles eu dou mais uma vez o meu bom dia. A gente ficou aqui falando nos bastidores, quando acabou o programa na semana passada, que movimento social que a gente ia precisar de mais tempo para falar sobre esse assunto, né? Tendo em vista que várias coisas estão acontecendo, né? A questão da mídia, a justiça que está desqualificando, de certa forma, né? A questão das manifestações populares, a confusão que as pessoas fazem, né? Muitas vezes, do que é os movimentos, do que é greve, e muitas vezes olham e começam a julgar sem saber do que é que estão falando de verdade. E para isso que a gente está aqui no Diálogo Plural, mais uma vez, para falar sobre esse assunto. Professor, acredita-se que as mobilizações sociais pelo passe livre, né, que agitaram aí o país em 2003, deixaram clara uma polarização da sociedade brasileira, né? A que se deve isso? Bom, as manifestações foram em 2013. Sim. Né? E, bom, primeiro agradeço mais uma vez o convite, né, Camila, estar mais uma vez com o Felipe aqui, ótimo, né, o pessoal muito bacana, gosto muito da equipe aqui, né. Então, primeiro que assim, o que houve, na verdade, o movimento Passe Livre foi uma coisa, a dimensão que ele tomou depois foi uma outra coisa e começou a ser apropriada, inclusive por vários interesses políticos, né, principalmente de... hoje já está meio fora isso, mas as pessoas dizem direita e esquerda, né? Mas principalmente de grupos de direita e sobretudo da mídia, e começaram a direcionar isso mais para o governo federal, para a questão da administração do governo. Não foi isso. Na verdade, né, o movimento começa por movimentos sociais mesmo, lutando por não aumento do transporte. Sim. E isso é uma coisa que estava acontecendo em São Paulo, mas que em vários lugares, aqui em Natal mesmo, esse movimento, né, ele existe já há muito tempo. Então, na verdade, houve, como posso dizer, um estopim que acendeu as outras insatisfações. Não foi uma coisa articulada por partidos. Quando as pessoas foram para a rua, quem foi para as manifestações observou muito isso. Era completamente descentralizado, né? Uma coisa, se você tinha partidos de várias linhas diferentes, pessoas reivindicando coisas muito pessoais ou coisas, bandeiras mais isoladas que ainda não se constituem como movimentos. Então, isso foi sendo canalizado aos poucos. Então, tanto que o próprio pessoal do movimento Passe Livre, quando viu que estava sendo cooptado para uma outra coisa que não era a intenção deles, eles saíram desse movimento que começou a se expandir pelo Brasil. E se eu não me engano, muita gente falou que esse movimento começou em Natal, né? Acho que a mídia nacional, de uma certa forma, levou para o sudeste do país, mas, de certa forma, um grande movimento por essa questão da passagem de ônibus e tudo mais começou aqui em Natal, porque foi um aumento meio que semanal, mensal, e aquilo começou a aumentar, e o pessoal, até quem não andava de ônibus, começou a ir para a rua de fato, não é isso, professor? Houve isso, na verdade, esse movimento que as pessoas chamam da revolta do busão, né, ele já existia antes. Eu lembro, desde que eu vim morar em Natal, já era um movimento forte, que tinha vinculado movimentos sociais, movimentos de bairro, com movimentos de estudantes. Ele realmente aglutina muita gente. Então, houve isso. Eu acho realmente, a gente não tem o dado preciso, mas de alguma forma a gente pode dizer sim que Natal foi pioneiro em puxar isso. Pelo menos naquela época, né? Pelo menos naquela época, foi uma das capitais do Brasil que realmente puxou isso. Né? São Paulo também já existia um movimento, mas eu acho assim, nas proporções, porque aqui a contradição é maior do transporte do que em São Paulo. Sim. São Paulo tem deficiências, mas aqui a contradição é muito maior. É verdade. Né? Então, quer dizer, com tudo, qualidade do transporte, o tempo que as pessoas andam de um lugar para o outro, tudo é muito precário. A disposição do transporte público o transporte público é muito ruim. Então, é óbvio que também o movimento deveria ter, pode-se dizer, uma certa originalidade maior aqui. Né? Eu acho que a gente pode dizer isso, sim. Entendi. Né? Felipe, de certo modo, esse cenário teve seu lado benéfico também, né?
por estimular a politização da população naquele momento, né? As pessoas foram para a rua querendo entender e querendo batalhar por alguma coisa. Porém, muitos desses novos seres politizados se limitam a compartilhar as chamadas fake news, né? As notícias falsas nas mídias sociais. Como é que você vê essa politização? Até porque isso não está acontecendo só na questão dos movimentos, né? A gente está num cenário tão confuso que as notícias falsas estão aí o tempo todo, né? Como é que se livra disso aí? Então, sobre 2013, né? Eu entendo sim que foi um processo de politização e de forte atuação, especialmente da juventude, né? Se você olhar a faixa etária das pessoas que estavam nas jornadas de junho de 2013, eram principalmente jovens, né? E aí, se a gente pega, inclusive, um pouco do que aquele pessoal estava pensando, eles estavam muito satisfeitos com o establishment, né? Com o status quo, com as coisas como estavam colocadas no momento, especialmente em termos de direitos sociais, né? Acesso à educação, à saúde, à segurança pública, devido ao fato de que, em grande medida, esses direitos eles passaram a ser cada vez mais mercantilizados, né? Sim. E é necessário ter dinheiro mesmo para poder ter acesso a eles. Só que esse processo, na verdade, é inclusive internacional. É interessante que a gente olhe isso, porque mais ou menos naquele período, né? Um pouco antes, mas pegando aquela fase, houve também o Occupy Wall Street, né? Nos Estados Unidos, em que também jovens insatisfeitos com a grande concentração de renda em 1% da população, em 10% da população, enquanto todos os outros 99% passavam por um processo de dura crise econômica, né? Então eles estavam satisfeitos e queriam mudar aquilo, né? Então foi um processo de politização, porém foi um processo, especialmente aqui no Brasil, que faltou direcionamento e faltou a construção de um programa político, né? E eu acho que uma das avaliações críticas que a gente tem que fazer de 2013 é que foi um processo de politização importante, né? Muita gente de 2013 hoje está em movimento social, está em sindicato, está em partido, né? Mas naquele momento específico faltou um programa político claro, para que não fosse só de fato pelos 20 centavos, né? Então eu acho que há uma qualificação também, não são só pelos 20 centavos, Isso. muita coisa aconteceu na E aí, fazendo um comparativo, Camila, com a atualidade, eu acho que no momento atual a gente está tendo também movimentos de massa, como a greve geral do dia 28, né, do mês passado. Só que agora com muito mais qualidade. Qualidade não no sentido de que as pessoas que estão lá são melhores, mas que agora tem programa, né? Que agora tem lideranças e que agora tem pautas mais claras. Não está fragmentado em indivíduos e do que eles pensam apenas, mas sim de coletivos, de grupos, de sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos, né? Sim. E as notícias fake são um problema que, enfim, as pessoas precisam consultar melhor as fontes antes de publicarem para poder, né, publicar informação verdadeira. Para quem realmente não está no meio da comunicação, saber o que é checar uma notícia, o que fazer dela a verdade, né? Como é que eu posso pegar uma notícia de um site que tem credibilidade, de outro que não tem, como é que eu compartilho aquilo, né? E dou uma opinião sensata também sobre aquilo. É preciso muito cuidado nesse momento, gente, que a gente está vivendo no país. Ter muito cuidado com o que se lê e com o que se acredita também. A informação nesse momento é super necessária, precisa de muita cautela. Fique aí que daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre mais movimentos sociais. Um minutinho, não sai daí. De volta com o nosso programa Diálogo Plural de hoje, com a presença de Gilmar Santana, que é professor de Ciências Sociais da UFRN, e de Felipe Tavares, coordenador do Sinteste-RN, falando sobre a importância dos movimentos sociais, assunto esse que a gente começou na semana passada. E para falar um pouquinho sobre o cenário político atual que caminha para um possível afastamento do presidente Temer, a gente tem um VT para entender melhor os possíveis desdobramentos que essa situação pode nos levar. Acompanhe agora na matéria de Ricardo Crush. Embora as eleições diretas sejam uma luta dos movimentos sociais, a Constituição Federal prevê que, ao serem afastados de seu cargo nos 2 últimos anos de mandato, presidente e vice, as eleições sejam realizadas pelo Colégio Eleitoral, formado pelos 513 deputados e 31 senadores que compõem o Legislativo Nacional. O advogado Leonardo Paletó nos explica como se dá esse processo. Nesse caso específico, que envolve menos de 2 anos, as eleições são de caráter indireto, realizadas pelo Congresso Nacional. E as implicações desse tipo de eleição é que nós teremos o nosso próximo presidente escolhido por aqueles que foram eleitos por nós para nos representar. Em termos legais, não há implicação alguma, essa é a forma correta e a forma eleita pela Constituição Federal para que seja feita a eleição do presidente. A lei prevê alguma forma de
eleição direta. O que acontece nesse caso específico é que existe em paralelo um processo eleitoral via Tribunal Superior Eleitoral em que a chapa Dilma Temer está em vias de ser cassada. Há essa possibilidade, de acordo com o julgamento que pode vir a ocorrer. Então, o que acontece? Nós temos uma dupla regimentação aí nesse caso, uma dupla normatização. A gente tem a Constituição Federal, que prevê os casos de vacância, e a gente tem a lei eleitoral em caso de cassação. Então, não existe ainda uma determinação fixa, mas o que há é que existe sim uma possibilidade de se aplicar essa eleição direta, desde que isso ocorra em seara eleitoral. Se acontecesse um impeachment do presidente, por exemplo, isso só poderia ser feito via eleição indireta. Não haveria possibilidade de eleição direta. A atual crise política tem gerado a seguinte pergunta: qual o caminho para o Brasil? Conversamos com um dos coordenadores do DCE da UFRN sobre o atual cenário político brasileiro. Ele nos fala sobre a ilegitimidade do governo e qual a perspectiva do movimento estudantil em caso de uma nova eleição. É um governo que não foi eleito, ele tem uma política de caça de direitos, né? De direitos trabalhistas, de direitos previdenciários. O governo que congelou a educação e a saúde por 20 anos. Então é isso que a gente estava denunciando desde o início, né? A caça de direitos da juventude, a caça de direitos do trabalhador e da trabalhadora brasileira. E como você vê essa questão das eleições? Caso Temer caia, eleições diretas, eleições indiretas. A gente visualiza um grande problema, né? Porque esse Congresso que arquitetou o golpe, que deu um golpe em 54 milhões de votos, não tem legitimidade para eleger um presidente, né? Todo o poder deve emanar do povo. O povo tem que eleger o presidente da República. O povo, eu não sei se vocês, mas eu não reconheço Michel Temer como o presidente do meu país. Ele não é o presidente do meu país. A gente precisa primeiro começar por esse processo de reconhecimento. Eu quero eleger o meu presidente. Isso aí já é um assunto bem amplo, né? Mas, ao mesmo tempo, pouco tempo para uma possível cassação só do Michel Temer, né? Porque será dia 6, né? A possível cassação da chapa. Então, que alguma coisa aconteça daqui para lá é meio complicado. Eles estão querendo ganhar tempo e isso está muito visível, acredito que para todo mundo, né? Mas, Felipe, o Brasil tem um histórico de eleições indiretas e os movimentos sociais, na época, atuaram contra essa forma de eleição, né? Você pode fazer uma breve comparação aí desses dois cenários e, com relação aos sindicatos, há unidade sobre essa questão? Tá? E existe um consenso em relação ao que está acontecendo? Entre os lutadores sociais, né, movimentos sociais, sindicatos, partidos de esquerda, uma parte dos partidos de esquerda, existe um consenso sim que é o das eleições diretas, né? Porque hoje nós temos 70% do Congresso investigado na Operação Lava Jato, né? Diversos deputados, senadores estão sendo acusados de receber propina, seja de uma empresa, seja de uma construtora, e por aí vai. Sabemos também que a maior parte do Congresso Nacional hoje não foi eleita pelo voto direto, mas sim arrastada pelo coeficiente eleitoral, ou seja, um deputado teve uma votação expressiva e pelo coeficiente eleitoral ele levou alguns outros que não foram eleitos pelo voto direto, e sim foram levados pelo coeficiente eleitoral devido à lei eleitoral que nós temos hoje, que não representa os interesses populares. Então, tudo nos indica que o Congresso Nacional hoje não tem a menor legitimidade, nem moral e nem política, né, de eleger um novo presidente, né? Agora, tem um grande problema aí, que a gente não pode se deixar enganar, Camila. A população, quem está assistindo o programa, não pode se deixar enganar e achar que só Temer sair resolve o nosso problema. Nós temos que derrotar o Temer, mas derrotar também a agenda. E derrotar a agenda hoje envolve não só chamar eleições diretas para presidente, mas também chamar eleições gerais, para que a gente possa mudar o Congresso Nacional, que é esse Congresso corrupto, que é esse Congresso que não representa o trabalhador brasileiro hoje, nem a juventude. Batendo em cima das reformas, tudo caindo, assim, eu estou aqui no papel apenas de conciliar a opinião de vocês dois, sou jornalista, até me sinto assim de falar, mas como cidadã a gente vê que o mundo está caindo na cabeça dele em relação a chapa, em relação ao mandato dele, mas ele quer aprovar as reformas, tudo mais, a qualquer custo, como se nada estivesse acontecendo, então, não é isso? O áudio que vazou do Michel Temer já deveria tê-lo derrubado há muito tempo. Dilma caiu por muito menos. Né? Dilma caiu por muito menos. E esse Congresso,
que o pessoal de em casa não se engane, pode ser o presidente que for, mas com esse Congresso de hoje as reformas vão continuar. Então, derrotar as reformas hoje envolve chamar também eleições gerais sob novas regras eleitorais, para que os mesmos uma batalha, não a votem. vitória da guerra. E só para fechar essa fala, o Valor Econômico, que é um jornal, né, liberal, voltado para os interesses do mercado financeiro, publicou uma matéria em que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, falou claramente que a pauta do Congresso Nacional é a pauta do mercado financeiro, ou seja, é a pauta dos empresários, dos banqueiros, não é a do trabalhador brasileiro. Isso é complicado. Professor, os movimentos sociais têm uma tendência natural de se identificar com os ideais de esquerda. Isso gera muita confusão, né? Principalmente nessa última que teve aquela questão de depredação dos ministérios e tudo mais. Então, todas as chamadas de jornal que a gente via era falando em vandalismo e não como uma exceção daquilo que estava acontecendo, né? É comum, por exemplo, taxar os partidos de esquerda de comunistas, mas existem várias vertentes de socialismo e várias correntes de esquerda, não é? Isso. Como diferenciar isso e não cair na generalização? Bom, existe uma coisa muito interessante, né? Porque se você não toca nos rótulos, comunismo, socialismo, e fala que sociedade você gostaria, e pergunta para um cidadão comum, ele vai falar uma sociedade que tivesse menos desigualdade ou que não houvesse desigualdade e que houvesse direitos sociais sendo exercidos e que o cidadão tivesse atendido às suas necessidades humanas. Bom, esse é o pressuposto das esquerdas. Esse é o pressuposto. Então, quer dizer, isso não está nem num nível ideológico, está num nível de direito humano, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, é um trabalho que tem que ser feito nas escolas, tem que ser feito em vários lugares, que algumas escolas tentam. Hoje, não é à toa que está se avançando um movimento de escola sem partido. E não é partido político, é tomar partido. Então, quer dizer, o tomar partido no Brasil, ele sempre fica uma coisa incômoda, que parece que você é uma pessoa intransigente no diálogo. Então, dialogar na história brasileira é difícil. Muito difícil. É uma formação que nós tivemos. Está difícil da gente dialogar entre amigos, né? Exatamente. Pessoas da nossa convivência, imagine nessa amplitude toda. Então, quer dizer, o princípio é realmente, a primeira coisa é começar a quebrar essa falta de diálogo. Nós temos uma formação que não é democrática, nós temos uma história no Brasil de não democracia. Né? Quanto tempo nós vivemos mesmo em plena democracia? Se você for contar em toda a trajetória, desde a República, nem vamos nem contar a monarquia, né? Da República para cá, foi pouquíssimo tempo que isso foi exercido mesmo. E plenamente nós ainda não tivemos. E talvez não tenhamos tão já mesmo. Agora, primeira coisa é essa, né? Como é que se colocam as pautas, como é que se colocam as conversas? Eu acho que isso é uma coisa que pode ser estendida para os movimentos sociais, para os sindicatos, para os partidos, porque isso também existe dificuldade interna em ser discutido isso, né? Porque as pessoas que vêm de fora, elas também olham os partidos, os sindicatos, os movimentos como coisas hegemônicas, coesas, não é. Existem brigas internas e divergência de opiniões. Agora, isso tem que ser exercitado. Né? Por mais que se façam críticas ao governo Dilma, isso foi muito claro. Ela falou, vamos deixar sim que as coisas sejam investigadas. É para abrir CPI, vamos abrir CPI. Quer dizer, todas essas denúncias de corrupção hoje só foram possíveis porque isso foi fortalecido. Os próprios membros da Polícia Federal reconhecem isso, que não houve nenhum governo anterior que se investisse tanto para que as coisas pudessem ser investigadas, mecanismos que pudessem ser abertos. Professor, vamos continuar a concluir, né, esse assunto no terceiro bloco, que a gente precisa explicar isso bem direitinho, porque como o professor bem disse, isso é um assunto que não só a população de uma forma geral precisa entender, mas como todo mundo que participa efetivamente dos movimentos sociais, que é o nosso assunto de hoje. Um minutinho, não sai daí. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre os movimentos sociais, com a presença de Gilmar Santana, que é professor doutor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e com Felipe Tavares, que é coordenador de Educação e Formação Sindical do Sinteste-RN. Gente, vamos concluir, né, professor? A gente estava concluindo falando sobre essas diferenças, né, que as pessoas às vezes não conseguem identificar, né, no dia a dia. Conclua, por gentileza, só o que você estava falando no segundo bloco. Bem, eu acho assim, é importantíssimo que hoje, por menos que a pessoa tenha interesse em pensar em política, não precisa pensar em política como de uma forma fluente, mas
buscar informações e buscar diversidade de informações. Né? Isso eu penso no cidadão comum. Porque, no geral, se você está numa universidade ou participando já de algum movimento, isso chega um pouco mais fácil. Mas hoje é um momento que nós temos muitas informações, como o Felipe já disse, não dá para a gente saber exatamente o que são totalmente verdadeiras, né? Nós temos muitas divergências de coisas e isso também faz parte de um processo de desmobilização. Então, acho que se nós queremos hoje pensar em mobilização, as formas de se construir isso, elas estão nas nossas mãos. Como a gente falou no outro programa, nós temos as redes sociais, nós temos as escolas, nós temos os movimentos sociais, isso pode se ecoar dentro da sociedade, independente do que a mídia vem fazendo. Óbvio que a gente sabe que a mídia tem um poder, que ela consegue colocar muita coisa na fala das pessoas, mas os movimentos também hoje têm uma força maior. E a grande também. mídia tem esse poder das pessoas tomarem aquilo como verdade. Sim, né? exatamente. Quando dizem depredação em Brasília, então foi depredação. As pessoas não procuram entender como que começou aquilo ali e como chegou a depredação. E o não é porquê, mesmo? né? E o porquê. Então, eu acho assim, porquê? para tentar fechar, acho que a análise dos fatos hoje ela é muito importante. Né? Pensar os fatos é realmente contrapor, por mais que, na verdade, a tendência também que é alimentada, né, de odiar, né? Existe uma cultura do ódio hoje sendo fomentada, mas eu acho que é justamente a gente trabalhar no processo contrário, né? De trabalhar com o diálogo, de trabalhar com esclarecimento, de colocar mais informações. A pessoa fala, mas eu vi, apareceu, ótimo, eu também vi isso e também apareceu isso. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, tem a ver com os movimentos sociais e tem a ver também com os cidadãos, que tem uma necessidade de que as coisas sejam melhor, né? Quer dizer, de qualquer forma, ninguém está satisfeito. E mais do que isso, as pessoas estão com muito medo. E nós, em todos os momentos de crise, o medo ele é fomentado. Isso quem fala não sou eu, inclusive. Tem um texto do Norbert Elias, então são 2 livros, O Processo Civilizador, e ele encerra o volume 2 falando que existe uma sociedade do medo, que nós aprendemos desde criança a termos medo. Então, se a gente quer remar contra essas coisas que hoje vêm se processando, a gente tem que remar contra esses medos. Esses medos, por eles não incidirem como se fosse uma coisa pessoal. As coisas são coletivas, as coisas que vêm se processando, elas estão incidindo diretamente sobre a vida de todas as pessoas. Isso. Então, é chamar a essa reflexão, ao que é que vai levar isso que você está defendendo, a quem é que está, na verdade, trazendo benefícios, qual é o seu benefício. Essas perguntas, elas são independentes se você está mais acalorado, ou mais para a direita, ou mais para a esquerda. Então, acho que isso é um caminho hoje que é muito possível, né, de ser feito em vários canais, né, em vários canais que a gente fala, ou via internet, ou via debates públicos. Hoje você tem várias convocações, várias palestras, várias discussões, conversas abertas. Então, essas coisas elas têm que ser fomentadas. As pessoas estão tão envolvidas e enraivadas, né, de certa forma, com isso tudo, que às vezes lê o primeiro parágrafo de alguma coisa e já não quer mais saber, e já começa uma discussão. E isso é muito perigoso para esse momento, né? Tem que ter realmente bastante calma nessa hora, como dizem aí, tem que ter muita calma nessa hora para poder entender de fato o que é que está acontecendo. Felipe, embora esteja prevista na Constituição, a eleição indireta não fere o pilar da democracia, que é o direito de escolha pelo voto direto? Então, por exemplo? Esse é o debate que a sociedade brasileira quer fazer no momento, né? Porque a sociedade ela quer o seguinte, ela quer que a agenda política do governo Temer hoje passe pelo crivo popular para a população dizer eu quero esse projeto ou eu não quero esse projeto. Só que as pesquisas já indicam que apenas esse governo com a sua agenda política só tem 4% de aprovação popular. Inclusive eu nem sabia que a família do Michel Temer era tão grande, né? Porque eu acho que deveria ser de 100%, né? Então, assim, essa agenda atual não vai passar pelo crivo popular, né? Então, ela vai ser rejeitada. E aí alguns podem dizer, mas se ele renunciar, só pode ser eleições indiretas porque a Constituição diz isso. Só que ano passado eles aprovaram... meia dúzia, né, Felipe? E ano passado eles aprovaram uma PEC que não tinha respaldo popular, que era a PEC 55, que limitava os investimentos em educação, saúde, segurança, etc., e que essa PEC ela não tinha o apoio popular. E mesmo assim os deputados foram lá e aprovaram, né? Então por que eles aprovaram a PEC contra o povo, sem o apoio popular, e não podem aprovar a PEC que o povo quer, que é a PEC das eleições
diretas, entendeu? Então, o povo quer escolher, né? E no meu entender, né, os projetos que existem nesse sentido de emendar a Constituição, prevendo eleições diretas em qualquer caso, eu acho que esse é o caminho correto. Agora, virar pelo Congresso desmoralizado que existe hoje e todo financiado por empresas, todo não, mas em grande parte, financiado por empresas que querem a reforma da Previdência, que querem a reforma trabalhista, hoje não virá pelo Congresso, a não ser que os movimentos sociais, sindicatos, centrais sindicais façam uma grande pressão. E por isso que nós do Sinteste defendemos a grande importância de que as centrais sindicais chamem urgentemente uma nova greve geral de 48 horas para pressionar esse Congresso a aprovar o que o povo quer. É verdade. Professor, rapidamente, para a gente encerrar nosso programa de hoje, já que a gente está falando de movimentos sociais, aquela pessoa que está em casa, que usufrui daquela mídia fast food, né? Que está ali é o certo, não vou procurar ler mais, nem me informar mais, é isso aí mesmo, e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Como é que essa pessoa que está em casa procura entender mais, se informar mais, o que é que ela busca, quem que ela busca, o que é interessante nesse momento? Acho que o interessante agora é ela buscar realmente coisas que não venham só das linhas oficiais, né? Acho que tem algumas coisas nos próprios movimentos, nos bairros, às vezes até movimentos de igreja, né? Não tem movimentos mais populares nesse sentido, né? Mas grupos que estejam se organizando, que procure esses grupos e que procure informações que não sejam só as oficiais. Eu acho que mais nesse momento, que é o cidadão comum, que não tem esse engajamento, é uma forma dele estar mais aberto, né? E quando, porque isso existe, né? É claro, isso ele vem percebendo, que ele não vai ter benefício com isso. De ele poder aderir, ao menos, a esses movimentos, né? Na outra greve houve isso. Então, você não tem como fazer a greve, então não vá ao mercado, não faça compras, não se transporte, quer dizer, torne evidente a sua insatisfação. Acho que isso talvez deixe mais claro. Pensando coletivamente, o que você está insatisfeito, então, o que você pode contribuir? Então, é um exercício que, ao mesmo tempo, é sobre a pessoa, mas às vezes ela não se vê muito nisso. Então, já que ela pensa se ela vai ser solidária a um movimento, que ela pensa que não é dela, que na verdade tem a ver com ela, que ela comece, então, a refletir o que ela pode contribuir. Eu acho que esse exercício é possível fazer no cotidiano. Começar a votar certo já é um bom caminho, caso a gente consiga aí as eleições diretas. Professor, muito obrigada mais uma vez pela presença, por debater com a gente mais um programa sobre esse tema tão importante. Felipe, seja sempre bem-vindo aí para a gente fazer os nossos esclarecimentos, deixar a população aí sempre, né, informada e embasada sobre tudo o que está acontecendo. E você de casa, se quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, o @SintesteRN, ou no nosso site, www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.